Olá, bem-vindos à aula de História A, hoje sobre a ideologia do Estado Novo. Numa outra aula abordámos então a introdução de como é que surgiu este novo sistema em Portugal. Estamos a falar da década de 30, ao mesmo tempo que em outros pontos da Europa surgem também soluções de extrema-direita, nomeadamente soluções fascistas, como a Itália, ou também o nazismo na Alemanha. Também em Portugal surge o Estado Novo. Hoje vamos abordar então qual é a ideologia, quais são as características, a base do Estado Novo. Ou seja, vamos acabar por abordar qual é a essência do Estado Novo. Primeiro ponto, vamos começar pelo conservadorismo. Ora, já sabemos então que o Estado Novo remete para uma figura dominante, António de Oliveira Salazar, que entretanto começa a apoderar-se de várias ações, começa a ter poderes abrangentes e implica então umas estratégias que ele entende que seriam as mais corretas na altura para procurar terminar com a crise económica e social e um certo caos político que existia em Portugal. O conservadorismo é um dos primeiros. O que é isto, o conservadorismo? Quando falamos em pessoas conservadoras, são pessoas que pretendem não evoluir com ideias diferentes. Procuram manter ideias tradicionais e António de Oliveira Salazar realmente era uma pessoa que respeitava as tradições portuguesas. Inclusive mantinha um ambiente de mundo rural, inclusive em Portugal. Sabemos hoje em dia, e vemos muitas terras do interior, que ainda têm muita dedicação à subsistência das pessoas a nível agrícola. Quer dizer que até são pessoas que ainda viveram no tempo, que viveram e cresceram no tempo do Estado Novo, muito habituados a esse mundo rural. Este conservadorismo leva-nos também para o encontro daqueles valores que Salazar entendia que eram fundamentais. Aqui anuncio basicamente três: a famosa trilogia de Salazar, Deus, Pátria e Família. Entendia então Salazar que seriam esses os três pontos dominantes de uma boa família portuguesa durante o Estado Novo. O que é que aqui podemos entender também a nível conservadorismo? Já falámos noutra aula também sobre a emancipação feminina. Ora, no Estado Novo, Salazar tem um papel bem definido para a mulher. E o papel da mulher durante o período de Estado Novo em Portugal é um papel muito diminuído. Entende Salazar que a mulher deve ser uma ótima mãe, uma ótima esposa e não necessariamente independente. Ora, como segundo ponto, podemos aqui abordar claramente o autoritarismo de Salazar e do Estado Novo. Já sabemos que este modelo é um modelo fascista, baseado muito no modelo fascista italiano, portanto, o que vai retirar liberdades individuais de forma a que o interesse do Estado seja maior. Ora, nesse sentido, Salazar primeiro começa, obviamente, por adotar uma tática de anti-pluripartidarismo, ou seja, antipartidos, de certa forma, inclusive aí se vê-se em ação na famosa Assembleia Nacional, atual Assembleia da República, onde tinha assento praticamente o seu partido, o Partido da União Nacional, que iremos depois abordar um pouco mais à frente, de forma a que, obviamente, não existisse uma clara democracia, porque não existia, porque, ao fim e ao cabo, os poderes e as decisões acabam por remeter para Salazar. Um terceiro ponto que hoje vamos abordar é o culto ao chefe. De inspiração fascista italiana, Salazar procurou então também promover o culto à sua imagem.
Depois iremos abordar numa outra aula, inclusive, o Ministério ou o organismo que trabalhava essa propaganda. Claramente, o que é que interessa aqui? Trabalhar a imagem, muitas vezes, por exemplo, os retratos logo nas escolas primárias, trabalhar o aparecimento perante multidões, onde provavelmente seria adorado, ou trabalhava-se para que nessas manifestações públicas o público que assistia procurasse demonstrar essa adoração por aquele que deveria ser entendido como o salvador da pátria. Era uma das formas como que se apelidava, ou procurava apelidar Salazar, como salvador da pátria. Aquele que está a rumar, está a começar a levar aquele barco que estava perdido e começa a levar o barco no rumo certo. Era esta a ideia, então, do culto ao chefe. Aqui, por exemplo, há uma grande imagem, uma imagem muito famosa, em que fizeram uma montagem do corpo de Dom Afonso Henriques com a cabeça de António de Oliveira Salazar, demonstrando mesmo que ele seria um herói tão grande, tão grandioso como Dom Afonso Henriques foi ao instaurar e ao trazer a nós a nossa independência e a formar então Portugal independente. Num quarto ponto e último nesta aula, abordamos precisamente o nacionalismo. Estávamos a falar dos heróis nacionais, como neste caso como a Dom Afonso Henriques. Entendemos então que este nacionalismo procura promover o orgulho pela nação. Ora, lá está, mais uma vez aqui, aquela famosa frase: tudo pela nação, nada contra a nação, e vai buscar uma propaganda, uma estratégia de exaltar e de trazer orgulho pelo passado nacional dos portugueses. Ora, o que é que pretendia Salazar? O que é que pretendia o Estado Novo com isto? Pretendia que houvesse, de certa forma, uma consciência nacional e uma união entre os portugueses, para que eles se lembrassem realmente do tempo em que, por exemplo, nos descobrimentos portugueses trouxeram novos mundos ao mundo, procurando trazer esse orgulho e procurando inspirar, de certa forma, então, a nação portuguesa a continuar essas excelências. Noutra aula iremos então, ou na continuação, iremos então abordar os restantes pontos que temos.